Olá! Nesta véspera de feriado, o Unesp Notícias fala com os vereadores eleitos Roque Ferreira, do PT, e Renato Purini, do PMDB. E a gente destaca também os casos de sequestro relâmpago na cidade. Vamos dar dicas do que você pode fazer para evitar ser mais uma vítima. E projeto social ensina crianças a jogar basquete. Mais um sequestro relâmpago na cidade. Ontem, por volta das 9h30 da noite, 2 professoras foram abordadas quando saíam de uma universidade no bairro Chácaras Bauruenses. Os assaltantes deixaram as duas nas proximidades do cartódromo Toca da Coruja e fugiram levando o carro. Este foi o 4º caso em Bauru só nesta semana. O primeiro caso ocorreu na noite de segunda-feira e os outros 2 nas madrugadas de terça e quarta. As vítimas foram abordadas em seus carros na Zona Sul e no centro. Os assaltantes levaram cartões e objetos pessoais, mas o principal objetivo era o carro. Os 3 automóveis foram utilizados em crimes em outras cidades da região. As polícias civil e militar já prenderam 3 pessoas que fizeram o roubo na segunda. Segundo a Polícia Civil, os outros 2 casos são de autoria de uma mesma quadrilha. Nas 3 situações, as vítimas foram amarradas e deixadas em terrenos baldios e matagais afastados. O crime de sequestro relâmpago não existe no Código Penal brasileiro. O crime conhecido como sequestro relâmpago, na verdade, é um roubo qualificado. Ele está previsto no artigo 157, inciso 5. É quando o autor do roubo retém a vítima mais do que o necessário. Ao invés de abordar e já liberá-la, não. Retém, vai até uma agência bancária, roda, coloca, amarra no mato. Ou seja, a vítima fica naquela situação de constrangimento e sob aquela pressão, aquela violência. A polícia acredita que esses são casos isolados. Nós temos poucos registros do roubo qualificado com retenção da vítima. Nós temos roubo a transeunte, roubo a comércio, às vezes roubo a residência, mas esse tipo de roubo, houve uma concentração em 2 dias que não é normal e que a polícia reagiu. Bauru ainda é figura no estado de São Paulo como uma das cidades com mais de 300 mil habitantes mais seguras do estado de São Paulo. A prisão dos agressores que praticaram esse crime nos dão conta de que há relação entre esses e outros crimes de roubo, ou seja, um grupo de criminosos acabou utilizando o descuido, por que não dizer, de algumas vítimas e praticaram esse crime. Mas para este especialista, as autoridades têm que fazer a sua parte para que Bauru não viva problemas de segurança pública como as grandes metrópoles. O crime organizado trabalha fortemente com sequestro relâmpago. Então há necessidade da atuação da Polícia Civil, investigando. Para a Polícia Civil investigar, ela tem que estar equipada, tem que ter gente trabalhando. O sequestro relâmpago, o roubo, usa arma. Então há necessidade da Polícia Militar fazer efetivamente seu trabalho através de bloqueios, através de abordagens, tirando essas armas da rua. E há necessidade, conjuntamente, de nós que moramos em Bauru, tomarmos nossas medidas de segurança, que é claro, que é olhar dos lados, que é tomar cuidado ao sair. Mas não é a única medida que a população tem que tomar. A saída é conjunta. As 4 vítimas de sequestro relâmpago de Bauru desta semana foram abordadas à noite, em locais de pouca movimentação de pessoas e sem iluminação adequada. Por isso, os moradores podem tomar alguns cuidados para evitar ser vítima de roubos. Procure vias movimentadas, principalmente na calada da noite, ao longo da madrugada, ao início da noite. Evite transitar sozinho, principalmente as mulheres, em locais dessa natureza. Uma outra dica é, chegando em sua residência, saindo de sua residência, de seu local de trabalho, procure primeiro visualizar o ambiente em que você se encontra. Estacionar o veículo dentro da garagem em marcha ré, porque a saída desse veículo você vai estar muito menos suscetível a ser abordado por criminosos oportunistas. Também vale a dica de não estacionar veículos em locais ermos, porque às vezes você quer conversar com alguém, quer bater um papo, colocar a conversa em dia e utiliza locais ermos, locais mais escuros. Evite essa prática.
Quem se arrisca em locais assim sabe que está errado. Um pouco de receio eu tenho, sim. Raramente eu carrego alguma coisa comigo. Não costumo carregar dinheiro, nem cartão, nem nada. Só venho correr e pronto. E o horário que eu tenho é esse. À noite, não tem outro horário. Dá um pouco de medo, né? Mas fazer o quê? É o caminho que a gente tem que tomar. Mas não é só a população que tem que fazer a parte dela, né? O assunto agora é saúde. O ex-promotor de Justiça e ex-secretário municipal de Negócios Jurídicos, Luiz Pegoraro, será o novo interventor da Associação Hospitalar de Bauru. Ele foi escolhido pelo Ministério Público. O convênio da associação com o governo do estado vence em 28 de dezembro. O governo estadual sinaliza que a FAMESP deva assumir a gestão do hospital de base. Véspera de feriado, tem muita gente preparada para colocar o pé na estrada. Começou agora à tarde a Operação Aparecida. Aqui na região de Bauru, a Polícia Militar Rodoviária vai fiscalizar o movimento nas rodovias de 183 municípios. Quem tem mais informações é o Tenente Fernando Ferreira de Moraes, ele é da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, quais horários devem ser evitados nesse feriado? Os horários de pico são hoje na parte da tarde, a partir das 14 horas aqui nessa operação, até por volta das 22 horas. Amanhã, na parte da manhã, entre 9 da manhã até mais ou menos umas 13 horas. E o movimento de retorno no domingo, na parte da tarde, entre 14 e 22 horas aproximadamente. Quais situações que a polícia mais observa aí nas rodovias, que são situações que colaboram bastante com a causa de acidentes? Pode-se dizer que os maiores vilões da rodovia são 3 tipos de infrações que são muito visados pelos policiais militares rodoviários nesse período, que são ultrapassagem em local proibido, ingestão de bebida alcoólica e o excesso de velocidade. A gente está vendo aí que o tempo está meio nublado, Tenente, pode chover a qualquer momento, né? Que cuidados que os motoristas devem ter com o asfalto molhado? Em pista molhada, a distância de frenagem aumenta. Então o condutor ele deve aumentar a distância de segurança em relação ao veículo que transita à sua frente. E também deve reduzir a velocidade, estar sempre atento para a rodovia. Obrigado pelas informações. Vale lembrar também que quem for dirigir não deve pegar no volante se estiver cansado ou com sono. Também é importante verificar as condições gerais do veículo e a documentação antes de viajar. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Mas se você vai ficar por aqui no feriadão, veja o que abre e o que fecha na cidade. Neste feriado de 12 de outubro, o Zoológico Municipal é uma boa opção de lazer. Ele fica aberto de sexta a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Jardim Botânico também funciona no feriado e no fim de semana, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Para quem quer fazer compras, as lojas do Bauru Shopping ficam abertas nesta sexta, das 2 da tarde às 8 da noite. Já a praça de alimentação abre às 11 da manhã. O serviço de coleta seletiva de lixo vai ficar suspenso nesta sexta-feira e volta a funcionar normalmente na segunda, a partir das 7 da manhã. Problemas com a rede de água e esgoto devem ser comunicados ao DAI, que mantém um plantão por telefone. Tanto o atendimento na sede do DAI quanto no Poupa Tempo será interrompido na sexta-feira. O serviço volta na segunda às 8 da manhã. Para outros atendimentos, o Poupa Tempo também segue o cronograma do Estado, por isso não funciona na sexta e nem no sábado. Os atendimentos médicos de urgência e emergência vão ser feitos nos prontos-socorros Central e Infantil e também nas UPAs da Bela Vista e do Meiridota. O SAMU também vai estar disponível 24 horas. Esse tempinho com chuva deve continuar no feriado. Veja os detalhes no mapa. Chove de fraco a moderado em vários pontos do estado de São Paulo. O tempo continua instável até sábado. Em Bauru, pode chuviscar a qualquer hora do dia, hoje e amanhã. A umidade do ar agora é alta, de 66%. Temos ventos de brisa a 10 km por hora. A máxima hoje foi de 25 graus, já bem mais baixa que a dos últimos dias. Amanhã a temperatura pode subir para 28 em Bauru. Em Piratininga, a mais alta deve ficar em torno dos 27 graus. Em Agudos, não deve passar dos 26. Ontem foi lançado na Unesp, aqui em Bauru, um livro sobre relações públicas. A publicação é do professor Manuel Marcondes Neto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O livro coloca as relações públicas como gestoras dos processos de comunicação.
O professor escolheu lançar o livro em Bauru por considerar a Unesp uma referência na área de comunicação. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o vereador reeleito Renato Purini, do PMDB. Mande suas perguntas e mais. Crianças e adolescentes aprendem a jogar basquete. A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, em Bauru, já tem uma nova diretoria eleita. Com mais de 64% dos votos válidos, o professor Nilson Girardello foi eleito o novo diretor da FAAC. O vice será o professor Marcelo Carboni. O resultado será homologado em reunião da faculdade na próxima terça-feira, às 14h. Amanhã é Dia das Crianças. Em Bauru, a garotada interessada em jogar basquete profissionalmente pode participar de um projeto da Confederação Brasileira da Modalidade. Conheça esta iniciativa na reportagem de Catiúcia Reis. Gilmar dá aulas de basquete neste clube de Bauru. O local agora é um dos centros de treinamento da Confederação Brasileira de Basquete na cidade. Com esse projeto, Bauru passou a fazer parte de uma rede de municípios paulistas, que tem como objetivo descobrir novos talentos. Com o esporte, especificamente com o basquete, a minha modalidade, a gente faz com que essa criança esteja diariamente em contato com o esporte, em contato com colegas de maneira sadia. Em 3 ginásios da cidade, garotos de 10 a 17 anos aprendem de graça as técnicas do esporte. No basquete, como em qualquer esporte, para ser um campeão é preciso treino e dedicação. Parece fácil, mas aprender a colocar a bola na cesta é uma tarefa difícil. Os garotos fazem alongamento, aprendem a fazer controle de bola, passes, acertam, erram, mas não desistem. A gente sempre dá um trabalho de aquecimento, juntamente com um alongamento, e diretamente a gente já entra em todos os exercícios, todas as atividades, todas as coisas que envolvem o basquete. Drible, arremesso, finta, passe e finalizando com o jogo, né? Que é o mais gostoso, que eles adoram, né? O treinador afirma ainda que para acertar mais do que errar, é preciso treinar pelo menos 2 vezes por semana. E com o projeto, os mais empolgados podem treinar todo dia. Gabriel acompanha atento as aulas e sabe que com o basquete é possível aprender mais do que fazer uma cesta. O companheirismo, que tem muitos amigos meus, a compartilhar. E hoje, qual é o seu sonho? Jogar na NBA. Tiago treina desde pequeno e também sonha que o basquete seja seu futuro. Tentar ser jogador profissional, pelo menos. É difícil, mas não é impossível. E quem já alcançou seus objetivos acredita que isso é possível. O titular da Seleção Brasileira de Basquete, Larry Taylor, aconselha quem está começando. Sem treino, você não vai conseguir fazer nenhum esporte bom. Então, a primeira coisa é você ter que treinar sempre, tem que ser focado, tem que fazer as coisas de cuidar do seu corpo. Quem quer virar um jogador profissional no futuro, e eles vão ter que continuar treinando e continuar com esse foco. Ficou interessado em participar? Então anote aí os endereços onde o projeto é realizado. São 3 locais em Bauru. No Clube Luso, que fica na Rua Luso Brasileira, 560. No Ginásio Municipal Raduan Trabulsi Filho, no bairro Santa Luzia. E também no Ginásio Darcy César, em Prota, no Geisel. E por falar em criança, o Procon dá dicas para quem vai aproveitar que o comércio fica aberto hoje até às 10 da noite para comprar o presente dos filhos. Na hora de presentear as crianças, é preciso tomar alguns cuidados. César Colles é supervisor do Procon Bauru e dá algumas dicas. César, o que os pais devem ficar atentos ao comprar brinquedos? Verificar se esse brinquedo é adequado à idade da criança, para que ele não compre um brinquedo que tem ali peças ou algum tipo de acessório que venha prejudicar a criança, que ela possa engolir ou que possa acontecer algum acidente. Verificar também se esse brinquedo ele possui o selo do Inmetro, que vai garantir a qualidade desse brinquedo, e evitar comprar brinquedos que não tenham selo ou que não tenham tanta qualidade assim. Muito obrigada, César. Lembrando que irregularidades podem ser denunciadas para o Procon. Aqui em Bauru, o telefone é o 3366-6050. Catiúcia Reis para o Unesp Notícias.
Tem muita gente pensando na folga do feriado, mas para quem está em busca de um emprego, veja as dicas do quadro Quero Trabalhar. Estão disponíveis vagas para pedreiro, gerente de restaurante, limpador de vidros, auxiliar de cozinha, atendente de balcão, vendedor de comércio varejista, ajudante de carga e descarga de mercadorias, chefe de cozinha, atendente de sorveteria, carpinteiro, auxiliar de limpeza, encarregado de cozinha e atendente de lanchonete. Se você se interessou por alguma dessas vagas, vá até o Pátio de Bauru, que fica na Rua Joaquim da Silva Marta, 1139. O pátio funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. É preciso levar RG, CPF, número do PIS, carteira de trabalho e o CEP da residência. Vamos agora ao momento em que nos comprometemos com você, que nos assiste, a apresentar os próximos vereadores da nossa cidade. Hoje, por coincidência, são duas figuras já conhecidas da população. Vamos começar então com o vereador reeleito Renato Purini, do PMDB. Purini recebeu 5.735 votos. Purini, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Purini, você já vai para o seu terceiro mandato como vereador, apesar de jovem, é um dos mais experientes. E o que o bauruense pode esperar de você nesse terceiro mandato? Bem, na verdade, muito trabalho. É o meu terceiro mandato como vereador, estou indo ao terceiro mandato. Já tive, inclusive, um mandato de vice-prefeito entre esses mandatos de vereador. E é continuar esse trabalho que nós fizemos, principalmente nesse último mandato, que é estar ao lado do governo do prefeito Rodrigo, que foi reeleito com 82% dos votos, e trabalhando para que ele possa continuar transformando a cidade. A Câmara atual, ela ajudou o prefeito, independente das posições de Câmara, de situação ou de oposição, mas ela contribuiu em muito para que a cidade pudesse se transformar nesses 4 anos. Agora é necessário que nós continuemos nesse caminho, continuemos essa transformação que nós iniciamos há 4 anos atrás, e esse é o compromisso, acho que não só meu, mas de todos os vereadores, continuar dando sustentação à prefeitura para que ela consiga realmente realizar os projetos para melhorar a vida das pessoas. Você pretende pleitear a manutenção da sua função de líder do governo na Câmara? Veja, essa é uma decisão que cabe ao colegiado, que cabe aos demais vereadores da nossa base, são 15 partidos, nós temos hoje 13 vereadores eleitos na base do prefeito, e nós vamos dialogar com todos para encontrar o melhor nome. Não tenho vaidade alguma em continuar como líder do prefeito, obviamente que é um grande prazer, uma grande honra poder ser líder de governo, fui nos últimos 4 anos o líder do prefeito, se a escolha for o meu nome, vou aceitar com o maior respeito, com a maior alegria, mas não tenho vaidade alguma em manter essa liderança. Mas vai depender do colegiado, de todos esses 13 vereadores que fazem parte da base, e com o diálogo desses vereadores nós vamos chegar num nome que vai ser o melhor, com certeza. Purini, você teve sua candidatura negada no princípio, mas agora já está tudo ok, né? Com o Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade houve uma dúvida no início, e o promotor então fez um pedido à juíza eleitoral de Bauru para que houvesse a impugnação da minha candidatura. Eu fiz a minha defesa, e a juíza então acatou a nossa defesa, entendendo realmente que não havia problema. A nossa candidatura foi mantida, o promotor poderia inclusive recorrer dessa decisão, não recorreu, entendendo que realmente a nossa candidatura era regular, e o processo foi arquivado. A partir do momento que o processo foi arquivado, ele morreu, eu fui candidato, tive os meus votos e tenho aí mais 4 anos de mandato tranquilo. Imagino que isso tenha te gerado muito aborrecimento, e esses questionamentos têm a ver com o período que você foi presidente da Indurb, né, por 2 anos. Você se arrepende desse período à frente da Indurb, ou de alguma forma isso contribuiu com a sua formação, com o conhecimento que você tem da cidade hoje? Não, ajudou demais, foi uma grande experiência, difícil. Hoje a Indurb tem uma nova realidade, a partir do momento em que o prefeito Rodrigo assumiu, ele transformou a Indurb, mas no momento em que eu fui presidente da Indurb, ela era uma empresa deficitária, ela vinha tendo suas contas rejeitadas regularmente por todos os anos, e no meu caso não foi diferente, porque a Indurb ela é uma prestadora de serviços ao município e emite notas fiscais para que o município pague. Então a Indurb, um exemplo, gastava R$500 mil por mês e recebia da prefeitura 300 mil. Então ela acumulava déficits mensalmente e nós apontávamos esses déficits. O que ocorreu é que a minha conta foi rejeitada justamente por esses déficits, mas nós tomamos atitudes para que esses déficits fossem diminuídos.
houve então uma má interpretação da lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa fala em improbidade administrativa, em dolo, e não houve absolutamente nada disso. Foi uma rejeição de contas, que inclusive nós recursamos ao Tribunal de Contas, e ainda há um recurso em andamento para que nós possamos reverter essa decisão. Mas foi uma grande experiência para mim, uma experiência no Executivo, né, porque a gente está no Legislativo já, vou para 16 anos de Legislativo. Esses 2 anos à frente da Endurp foi uma grande experiência para conhecer melhor o Executivo e saber até o trabalho do vereador, os limites que um vereador pode ter em relação às ações do Executivo. Purini, aproveitando sua experiência, como você avalia essa formação da nova Câmara? Ela está equilibrada entre reeleitos, novatos ou aqueles que estão voltando agora? Veja, foi algo que nós sentimos durante a campanha. Na eleição passada, até pela dificuldade que o governo teve naquela época, do governo Tuga, havia uma ânsia por renovação. E realmente houve uma renovação muito grande. Foram 80% dos vereadores. Só 3 foram reeleitos. Só 3 foram reeleitos e eu, que era vice-prefeito, acabei retornando. Os outros todos trocaram. Dessa vez foi o inverso. Nós tivemos uma renovação aí de 3 ou 4 vereadores, em torno de 20% da Câmara. E nós sentimos durante a campanha, justamente por quê? Porque a cidade vem num caminho de desenvolvimento, num caminho de progresso muito mais intenso do que no outro governo. E as pessoas acabam associando um bom governo, uma boa cidade, com uma Câmara boa também. Então, não houve uma renovação tão intensa justamente por isso, porque a cidade hoje, ela se transformou e as pessoas entenderam que os vereadores que ali estavam, na sua grande maioria, contribuíram para isso, que foi o que eu disse no início. Todos os vereadores, independente de situação ou oposição, contribuíram para que a cidade pudesse caminhar junto. O prefeito sozinho não faz nada, o prefeito precisa da Câmara. E a Câmara apoiou o prefeito nas iniciativas. Por isso, essa renovação pequena, na minha opinião. Purini, muito obrigada. Boa sorte aí nesse novo mandato. Eu que agradeço. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta para entrevistar o vereador Roque Ferreira, do PT. Até já! A gente conversa agora com o vereador Roque Ferreira, do PT, que também foi reeleito. Roque vai para o seu segundo mandato e nesta eleição recebeu 4.014 votos. Roque, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com a população. Roque, essa votação de alguma forma surpreendeu você? A gente teve um colega de partido seu com 20 anos como vereador já e não conseguiu se reeleger. Essa votação expressiva que você recebeu, já era esperada? Nós trabalhamos uma campanha que tinha uma forma e tinha um conteúdo. Nós entendemos nesse processo de disputa eleitoral que o grosso do nosso mandato, a nossa campanha deveria ser a prestação de contas de nosso mandato. Então nós realizamos uma campanha que teve uma carta dirigida à população, por que somos candidatos à reeleição, né? Fizemos essa carta, não usamos nenhum outro meio de propaganda, não usamos cavalete, não usamos placas, não usamos carro de som, não despejamos santinho na boca de urna. Porque para nós era muito importante ter o retorno da população sobre o trabalho que nós realizamos. Então, os 4.014 votos, para nós, foi extremamente satisfatório, nós ficamos felizes com a votação, porque, de certa forma, houve um carimbo de aprovação à nossa prática e à nossa forma de desenvolver o mandato. Roque, apesar de você ser da base do governo, você é sempre bastante crítico em relação à postura em determinados momentos do prefeito, né, do Rodrigo Agostinho. E nessa atual formação da Câmara, a oposição perdeu bastante espaço. E o que a população pode esperar de você, então? Um vereador ainda mais crítico nessa legislatura? Olha, eu não faço política baseada nessa visão maniqueísta de situação e oposição. Entre a situação e a oposição existe um longo caminho para que a gente possa percorrer, né? Eu sou parlamentar, né? Procuro manter minha autonomia e minha independência em relação ao Poder Executivo. Exerci o mandato, né, rigorosamente preso a princípios que eu acredito. Tudo aquilo que o prefeito enviou à Câmara, que nós entendemos que eram projetos que podiam ajudar a cidade, contribuir para se fazer justiça social, para se pagar a imensa dívida social com a boa parte da população, nós votamos a favor, né? Aquilo que a gente considerava que não atendia os interesses da maioria da população da cidade de Bauru, nós optamos por trabalhar e combater. E também apresentamos projetos de leis relevantes para atender determinadas demandas específicas, né? Eu tenho, assim, sempre muito cuidado com essa relação de base de governo. O meu partido integra, né, a aliança que elegeu o prefeito, mas o nosso mandato é um mandato que vai ser pautado, né,
por um respeito profundo a determinados princípios. Em determinados momentos isso implica confronto de ideias, isso eu considero extremamente normal. Roque, você acompanhou de maneira muito próxima a greve dos motoristas de ônibus, né, na última semana. E como você avalia esse movimento que paralisou o transporte público em Bauru por 4 dias? Qual é o seu posicionamento em relação a essa greve? Na verdade, o que aconteceu agora é resultado de um problema que vem sendo postergado já há alguns anos. As reivindicações dos trabalhadores em transporte é uma reivindicação justa. Os métodos que eles utilizaram, compete a eles decidirem quais são esses métodos. É óbvio que uma paralisação em qualquer atividade provoca transtorno, mas a população usuária do sistema de transporte urbano, e eu sou usuário de transporte urbano, violentamente é agredida todos os dias. É humilhada todos os dias com um transporte ruim, um transporte precário, um transporte que hoje, fazendo uma metáfora, nós poderíamos classificar como grandes transportadores de negreiros, né? Porque você tem linhas de ônibus, uma densidade de ônibus muito grande de manhã para levar força de trabalho para os postos de trabalho e no final da tarde esses mesmos ônibus estão recolhendo essa força de trabalho para confiná-los em determinados espaços da cidade. E isso fica muito evidente nos domingos e nos feriados, onde quase 80% da frota é retirada de circulação. E esses motoristas trabalham em condições precárias, 14, 12 horas à espera, né, à disposição da empresa, acumulam as funções de cobradores, eles têm que dar atendimento a deficientes, têm que dar atendimento a idosos, dar atendimento às crianças, né, e operam também dentro de um sistema extremamente arcaico. Eles, numa jornada de 7 horas e 20 minutos, trocam 7.200 marchas de um ônibus, trabalham com motor na frente expostos a calor, trabalham com ruídos, enfim. Toda essa degradação do sistema de transportes, né, provoca um caos também para o usuário. Então a reivindicação deles é justa para que haja redução na jornada de trabalho para 6 horas, sem redução do salário. O nosso mandato apoiou integralmente a reivindicação e a forma que eles encontraram para fazer a luta pelos seus direitos. Roque, muito obrigada por sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos e boa sorte nesse novo mandato. Eu que agradeço e espero que a população acompanhe bem o trabalho de todos os vereadores, assistam às sessões da Câmara, né? Procurem saber aquilo que os vereadores votam, quais são os compromissos que esses vereadores têm e, principalmente, procurem saber quem financiou as campanhas. Porque se a gente souber quem financiou as campanhas, a gente saberá exatamente quais são os interesses que são discutidos no parlamento. Tá certo. O Unesp Notícias fica por aqui, mas volta amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.